Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Eu estou aqui com uma pergunta e vou tentar respondê-la, até porque é bem fácil, né? Ela é bem corrente e pertinente, mas esta pergunta é uma das inúmeras que eu recebo através dos meios de comunicação, né? Aí da internet, né? Das redes sociais. E muitas delas vêm pelo WhatsApp, porque o meu WhatsApp está aí nas redes e quem quiser pode contatar-me, né? E a ideia é escrever um livro com essas perguntas e respondendo de forma mais sóbria, mais lógica, teológica, para que a argumentação, além de ficar registrada, né, ela pode também estender-se para tantas outras pessoas, até em um nível de catequese. Certo? Então, esta aqui é uma de muitas, mas é muitas. Eu não sei quantos cadernos eu tenho que eu pego, às vezes tiro lá uma pergunta, respondo. Eu parei de responder na rede, porque ficar enfiando o dedo lá no celular não rola não, né? Passa um tempo ali, não dá certo comigo. Pastor Sidney, é notável que o Senhor não aceitou Jesus adulto, mas herdou a fé no berço e nela foi fortemente instruído. Por que se desviou do caminho do Senhor? Sua mãe também ensinava a Maria Católica, é o Wilson ou Vilso, de Feira de Santana. Bem, podemos dividir essa pergunta aqui em duas partes, né? É notável que o Senhor não aceitou Jesus adulto, mas herdou a fé no berço e nela foi fortemente instruído. As duas coisas são verdade, né? Eu não passei para a Assembleia de Deus quando adulto, depois como se diz por aí, era católico, deixei de ser católico e entrei para uma igreja protestante, para a Assembleia de Deus. Não trata-se disso. Eu fui nascido e, como você diz, meu irmão, eu herdei a fé no berço e lá fui fortemente instruído por minha mãe. Sobretudo por minha mãe, a irmã Elza Albuquerque. Certo? A minha mãe sempre foi uma pessoa bastante engajada na igreja, professora de escola dominical, presidente de círculo de oração, foi regente de coral, enfim. Ela reuniu nela algumas atividades, certo? Minha mãe sempre destacou-se no meio, inclusive fazendo pregações, dirigindo cultos de círculo de oração, enfim. Então, ela exigia muito de nós, dos seus filhos, e ela dizia que os seus filhos seriam pastores. Isso aqui estava na cabeça de minha mãe sacramentado. Então, eu devo a minha formação cristã, a fé que recebi de berço, à minha mãe, não tanto dos pastores. Porque o que os pastores ensinavam na igreja, o que os professores e professoras de escola dominical, desde as classes infantis até as adultas, ensinavam, desculpe-me, não um desmerecimento de ninguém, mas não era nada ao lado daquilo que minha mãe ensinava. Porque todos os dias em casa não tomávamos café sem fazer o culto doméstico. E o culto doméstico consistia no quê? Tipo a liturgia do culto. A oração, 3 hinos da harpa, a leitura da Bíblia, a lição da escola dominical, tanto a leitura diária como a lição do domingo. A lição que nós iríamos ter no domingo, a semana toda a gente ensinava. A gente estudava em casa. E estudava ao ponto de decorar textuário, a verdade prática, certo? Aquilo a gente tinha na ponta da língua. E diariamente a minha mãe dava-me textos bíblicos, versículos bíblicos para que fossem decorados. Antes de dormir eu precisava dar decorado aquele versículo ou aqueles versículos que a mamãe tinha dado. Sobretudo quando eu aprontava alguma,
no meio do castigo, que não era o único, mas digamos aí que a sobremesa do castigo era dar um versículo, um texto maior da Bíblia decorado. Então a mamãe, ela pegava pesado no ensinamento, ela era muito austera. Mamãe era austera demais, né? E então a minha formação deu-se ali. De fato eu recebi a fé lá. Não foi adulto, não, agora eu aceitei Jesus, não. Foi lá de infância, e eu louvo a Deus pela minha mãe, pela pessoa que ela foi, pela maneira como ela conduzia e conduz a sua fé. Louvo a Deus pela sua maneira de ser, a espiritualidade que ela desenvolvia. Minha mãe era muito pé no chão, embora a cabeça estivesse nos céus, mas ela não era levada por essa onda tão vista, tão notória no pentecostalismo. Não era a área da irmã Elza, não. Então sempre a mamãe me levava à reunião do círculo de oração, que ela era a presidente do círculo de oração. Então ela levava-me às reuniões, as irmãs faziam aquele círculo para orarem por mim. Era lá que muitas irmãs tinham aquelas visões a respeito do Sidney. Elas viam aquela noiva, aquela mulher vestida de branco, aquela coisa toda, e choravam. Aí diziam que aquela noiva era uma igreja robusta, que Deus um dia iria entregar ao futuro pastor Sidney. Então eu bebi ali naquela fonte, não há dúvida alguma, e eu louvo a Deus por isso. Isto aqui é uma pura verdade. É notável que o Senhor não aceitou Jesus adulto, mas herdou a fé no berço e nela foi fortemente instruído. Com toda certeza, se teve alguma coisa que lá eu aprendi, foi uma aversão ao catolicismo. Se houve alguma coisa que lá eu aprendi, foi uma aversão ao catolicismo e tudo que dizia respeito à Igreja Católica, embora nada conhecêssemos da Igreja Católica. Conhecíamos aquela caricatura, conhecíamos aquela Igreja Católica que lá era ensinada e que não pouco víamos. Por sinal, tem aqui uma experiência. Tinha perto de casa, ainda tem a igreja de São Sebastião, e na oportunidade da festa, a festividade de São Sebastião, vários dias de festa, né? Quantas vezes nós passávamos por ali, e na frente da igreja, ao redor da igreja, era cheio de barracas, era aquela cervejada, o pau cantando, o padre fumando na porta da igreja. Quantas vezes nós vimos isto? Isto era uma coisa. Então, se teve uma coisa que eu aprendi desde criança, foi a detestar a Igreja Católica. Ela não presta. Nela Deus não está. E não pode estar e não tem como estar. Isso a gente aprendeu. Então, eu aprendi fortemente a ser como diz o pastor o Dr. Scott Hahn, né? hoje católico, o ex-pastor calvinista. Eu aprendi a ser anticatólico, a detestar tudo aquilo que dizia respeito à Igreja Católica, de maneira forte, de maneira veemente, e foi isso que foi sustentando a minha experiência de fé, a minha pregação, a minha evangelização. Desde criança eu fazia pregações nos grupos de crianças. Eu lembro-me, muitas pessoas devem lembrar-se eu acho que já é falecido, o saudoso pastor Américo Monte Correia. Ele levava-me para os lugares, esposo da irmã Lucimar, pai do Eliezer. Só tiveram um filho, esse filho, o Eliezer. O pastor Américo levava-me para algumas cidades para que as pessoas vissem o filho da irmã Elza pregar. Eu tinha tanta Bíblia na cabeça que a hora que eles me chamavam para pregar era como se fosse uma atração. Eu jogava tanto versículo decorado para as pessoas e aquilo entrava de uma forma tão certeira que o povo ia à loucura. Até porque aquilo, a partir de uma criança, era algo quase que inimaginável, impensável.
certo? Mas havia essa educação muito austera, muito rígida que minha mãe tinha. Então, desde criança, as minhas pregações elas eram pautadas em um esquema anticatólico, contra a Igreja Católica, falando mal da Igreja Católica, levando as pessoas a aceitar Jesus o que é? É sair da Igreja Católica e passar para a igreja a qual pertencia. Certo? Então, a minha pregação, a minha evangelização missionária deu-se e não podia ser de outro modo senão dentro deste molde tão fortemente ali instruído. Por que se desviou do caminho do Senhor? Bem, aqui já é uma outra pergunta. Tá? Esse é um conceito. Acabei de dizer. Como era a minha pregação? Era falando mal da Igreja Católica e levando os católicos a saírem da Igreja Católica. Por quê? Porque esta é a mentalidade protestante. Pentecostal, neopentecostal. A salvação está lá. Não na Igreja Católica. Não pode estar na Igreja Católica. Certo? Lá é o caminho do Senhor. Esse é o tamanho do caminho do Senhor que se dá. Por exemplo, é a Assembleia de Deus, é a Quadrangular, é a Batista, é a Metodista, é a Adventista, é a Deus é Amor. É a Reforma Protestante, ou seja, o caminho do Senhor foi inaugurado com a Reforma Protestante no século XVI. Antes disso, não havia caminho do Senhor. E fora disso, não há caminho do Senhor. Isso aqui é algo que deve estar cristalizado, né? O irmão protestante, embora abra a boca para dizer um monte de coisas, não, Deus vem buscar os fiéis da terra, e onde houver os fiéis da terra, ele vai levar, isso é conversa furada. Conversa para boi dormir. Porque não é à toa que eles trabalham, que o movimento trabalha ininterruptamente, diuturnamente, para tirar as pessoas da Igreja Católica e levar para lá. Essa é uma missão que eles fazem diuturnamente. Por quê? Porque o católico está perdido. O católico não está salvo. O católico é um pagão. O batismo da Igreja Católica não vale. Então, qualquer conversa amistosa, sobretudo vindo do lado pentecostal e neopentecostal, pode ter certeza que ela não é verdadeira. Ela tem mensagens subliminares e a gente precisa entender isso, porque ele está esperando o bote. Ele não perde oportunidade para jogar a sua piada, para dizer as mensagens dele, para falar o que ele quiser. Ele sempre está num ato de superioridade. Por sinal, ele tem que ter a última palavra. Ele fala mais alto, ele que tem a argumentação, ele é o dono da situação. Certo? Então, por que se desviou do caminho do Senhor? Você já imaginou o que significa isso na minha direção? Eu que levava as pessoas para lá. Eu que levava as pessoas para lá e fazia de tudo para que as pessoas fossem. Então esta é a sua visão, meu irmão, porque era a minha visão também. E você não pode ter uma visão diferente desta. E ninguém mais para lhe entender do que eu. Como o Senhor disse, como o Senhor diz aqui, eu não entrei para lá na idade adulta. Eu lá nasci. Eu herdei de berço. Essa fé que muitas pessoas professam ao longo da sua história. Por 1001 fatores. Porque é feito e é desenvolvido um marketing em cima do levar as pessoas para lá. Há propostas maravilhosas, bonitas. E claro, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Então, este é um ponto de vista seu. Eu saí por que se desviou do caminho do Senhor? Então, se o Senhor entende o caminho do Senhor como sendo a Assembleia de Deus,
e nada fora ela, o que é que eu posso fazer? Certo? A Assembleia de Deus tem quantos anos de história? 100 e quantos anos? É lamentável, né? É lamentável que durante 1900 anos não houvesse, não tenha havido o caminho do Senhor. Por sinal, nem a própria reforma protestante é considerada o caminho do Senhor, porque o grupo pentecostal e neopentecostal não está nos moldes luteranos. Embora todos digam que saíram do ex-padre Martinho Lutero, do monge Martinho Lutero, mas não concordam com os posicionamentos que precipitaram-se na reforma protestante. Não concordam, estão fora. É tanto que são o oposto, são o avesso, e falam coisas absurdas contra aquelas igrejas históricas. Então, este é um conceito que todo cristão católico precisa conhecer. Ele pode estar comendo comigo, dormindo na mesma cama, me abraçando, mas para ele eu estou perdido, eu estou no inferno. O caminho do Senhor é o dele. Sua mãe também ensinava a Maria católica que maneira de exprimir-se, meu irmão. Que maneira de exprimir-se. Quem assim exprime-se já está definindo-se por completo, né? Nós, por vários motivos e razões, não ousamos nos referir à mãe do nosso Salvador desta forma, a Maria católica. A Maria que você diz católica, para nós, em particular para mim, Maria Santíssima, é aquela Maria cheia de graça que Deus escolheu entre muitas, ou entre todas. Não é entre muitas, entre todas as existentes, ele escolheu aquela. Meu irmão, o Deus que escolhe, ele precisa ser reverenciado. A sua escolha deve ser honrada, respeitada, deve ser levada a sério, porque Deus nos leva a sério, Deus nos leva em consideração. Para ele não somos descartáveis. Para ele não somos um a mais no meio da multidão. Para ele não somos apenas mais um dos 8 bilhões. Somos seres especiais aos quais ele olha na totalidade, na coletividade e na individualidade. Então ele fez uma escolha especial. É você, eu quero. Por sinal, seria bom você ler um pouco sobre o Magnífica, que Lutero explica, interpretou. Foi olhando de lá para baixo que ele viu a humilde serva, Maria Santíssima. Foi lá que ele a enxergou. Então, nós não podemos tratá-la desta forma, meu irmão. Para nós, cristãos católicos, sem dúvida que isto é uma agressão, isto é uma ofensa. A maneira como você exprime-se em relação à mãe do nosso Salvador. Basta ver a maneira, o modo como o arcanjo Gabriel chegou com ela, a saudação que lhe fez. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ele não foi ali por conta própria. Ele foi enviado por Deus. Ele tornou-se a voz de Deus ali, era Deus falando por ele. E ele a saúda. Era a saudação dada aos nobres, que ela recebeu, que ela mereceu, que os céus deu-lhe. É um arcanjo que chegou até ela. Quando ela chegou à casa de Isabel, Isabel cheia do Espírito Santo, o que foi que disse? Donde me provém a honra que me venha visitar, que tenha vindo a mim a mãe do meu Senhor, a mãe do Quírios, a mãe de Deus.
Esta é uma das razões porque a Igreja Católica diz que ela é mãe de Deus, porque foi o próprio Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, quem disse-lhe, pela boca de Isabel, de onde me provém tamanha honra, de que me venha visitar, de que venha ao meu encontro a mãe do meu Deus, a mãe do meu Senhor, a mãe do Quírios. Você já imaginou, queridos? Isabel disse isso cheia, repleta, transbordando do Espírito Santo. Você tem ideia, meu querido irmão, como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo refere-se à mãe de Jesus Cristo, à mãe do nosso Salvador? Com palavras delicadas, com honrarias. E todas as honrarias são poucas, todas as glórias são nada diante daquilo que ela merece. Então não é possível que a gente não consiga achar pelo menos as mínimas glórias, as mais inferiores glórias, para prestar-lhe no momento em que a ela nos referimos. Então essa Maria Católica é aquela que Deus escolheu. É aquela que lá na cruz Jesus disse ao discípulo amado, eis aí a tua mãe, e daquela hora em diante ele a acolheu em sua casa. É isso que o discípulo amado faz com aquela Maria. Acolhe-a em sua casa, com todas as forças, com todo o carinho, com toda a estima, com toda a devoção, com toda a reverência. Então a Maria Católica é aquela que Deus escolheu. Obviamente, a minha mãe, ela não me ensinou nada sobre Maria. Ainda que Maria seja um artigo de fé da profissão de fé protestante pentecostal, sobretudo do alto protestantismo, porque a maternidade virginal de Maria Santíssima, que ela tornou-se mãe, não seminalmente, mas virginalmente, é um ponto de unidade, é um ponto comum entre católicos e protestantes. Mas eu reconheço que eu não tenho lembrança de ter estudado, por exemplo, sobre a maternidade virginal de Maria em uma escola, em uma lição de escola dominical. Eu não tenho lembrança. Eu não tenho lembrança de ter visto um pastor usar o púlpito para fazer uma pregação eloquente sobre a maternidade virginal de Maria Santíssima. Ela sempre era deixada de lado. Embora no Natal sempre havia na igreja aquelas representações natalinas, aquelas peças, e obviamente Maria estava no meio. Ela precisava fazer parte daquela representação. E eu lembro-me que aquela época era escolhida uma moça. Olha a incoerência, as contradições que aparecem. Era escolhida uma moça, de preferência uma virgem. Uma moça que tivesse características físicas, ou seja, estou falando de um cabelo longo. Eu ainda peguei aquela época que a irmã da Assembleia de Deus não podia cortar o cabelo, meu irmão. Não usava batom, não usava brinco, calça comprida. Eu ainda peguei. Então, a pessoa escolhida para representar a mãe de Jesus, a irmã Maria, quando muito se quer dizer a irmã Maria, como se fosse a irmã Luísa, a irmã Teresa, a irmã Francisca, a irmã Maria. É dessa forma. O nome disso é orgulho, é prepotência, é ostentação. É o pecado de Lúcifer. Eu subirei acima das mais altas nuvens e farei o meu trono semelhante ao trono do Altíssimo. É a ruptura da autoridade, da ancestralidade, da idoneidade, da precedência, sobretudo aquela precedência dada por Deus. Mas, contra tudo e contra todos, escolhia-se uma pessoa, uma menina, que por sinal o seu rosto refletisse traços de uma cristã, de alguém que dava espaço para Deus. Eu tenho essa lembrança. Então, embora tivesse este lado,
E às vezes, quando ela ia entrando pelo corredor da igreja, né, ia acontecer representação lá na frente, ela ia entrando, as pessoas choravam, fica de olhar aquele rosto, porque a pessoa era caracterizada e, na verdade, não apenas era caracterizada, tinha traços que a Assembleia de Deus naquela época dizia: este é o traço de uma cristã, de uma serva de Deus. Então, embora isto acontecesse, e houvesse e haja este traço de unidade entre católicos e protestantes, este vínculo, este traço comum em relação à maternidade virginal de Maria, contudo, mesmo isto, a minha mãe nunca me ensinou. Não era uma pregação que caísse bem, não era um ensinamento que devia ser propagado. Sobretudo ali no estado do Pará, onde impera o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Aquela região, sobretudo na minha cidade, que foi cognominada de Vigia de Nazaré, era só Vigia. Alguns anos atrás foi cognominada de Vigia de Nazaré. Então não era de bom tom que se estivesse falando e mencionando a figura de Maria, a maternidade virginal de Maria Santíssima. Então, obviamente, a minha mãe nunca passou-me nenhum ensinamento sobre Maria, senão aquele trivial, quando a gente bate naquele versículo que passa por lá, né? Mas não passava dali. Bem diferente de outros textos bíblicos, bem diferente de outros personagens, inclusive da história de Israel, personagens que cometeram os piores pecados, fizeram coisas absurdas, mas a pregação, inclusive, dos defeitos, dos erros daquelas pessoas, levava o povo à loucura, aos glórias, aos aleluias. Mas a figura de Maria não era de bom tom que nela se tocasse, que nela se falasse. Obviamente, se neste ponto, que é comum de catolicismo e protestantismo, com os seus derivados, não se falava, multiplique isso em moldes católicos. Minha mãe não tinha como ensinar-me, nunca ensinou-me nada em moldes católicos. Nunca. Repito-me, impossível. Há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, em Belém do Pará, eu estive e perguntei: mãe, por que a senhora nunca me ensinou nada sobre Maria? E ela disse assim: meu filho, como eu ia lhe ensinar uma coisa que eu nunca aprendi? A formação dela foi toda protestante, ela nasceu lá. A minha família é praticamente contemporânea do movimento pentecostal, chamado Assembleia de Deus. No Brasil começou lá em Belém do Pará. Então, obviamente, ela nunca me ensinou nada sobre Maria, sobretudo em moldes católicos. E é bom que se diga que a reflexão que a Igreja Católica faz sobre os dogmas marianos, eles partem daquela primeira verdade de fé que está na Bíblia. Inclusive na Bíblia protestante, a maternidade virginal de Maria Santíssima. A maternidade divina, ela é mãe de Deus, então de lá nasce a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição, a Assunção. É exatamente dali, Então, meu querido irmão, eu não posso deixar de dizer que, se hoje eu sou católico, se estou na Igreja Católica, embora a minha mãe não me tenha ensinado a respeito de Maria Santíssima, ainda que nos moldes protestantes, mas desde criança eu leio a Bíblia. E várias vezes eu li esses textos, os textos que falavam sobre a mãe do nosso Salvador. E como a palavra de Deus, ela não volta vazia, eu posso lhe dizer que ela não voltou vazia na minha vida, e ela não se tornou infrutífera, ela não tornou-se estéril, mas ela produziu frutos. Então, a diferença que tem de lá para cá, daqueles ensinamentos que minha mãe deu-me, que minha mãe educou-me, é que eu refleti, e eu refleti à luz da reflexão católica.
à luz daquilo que a igreja reflete, à luz do Espírito Santo e do dom do intelecto. O Espírito Santo é sabedoria, inteligência, conhecimento, conselho. Deus cumulou a igreja. Se isto é verdade, se o Espírito Santo, seus dons e carismas, ele é uma realidade na vida individual de cada um de nós, sobretudo em relação à igreja, que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Ela tem a autoridade de receber de Deus a inspiração viva e legítima e atuante do Espírito Santo, e pelo dom do intelecto, que é dado a cada um segundo a necessidade de cada um. A igreja então chega às suas elaborações sóbrias de fé. A igreja católica não apenas o crer da igreja, não é um crer estático. A igreja progride. A igreja progride na educação da fé, no conhecimento da fé. A igreja não crê apenas naquele acontecimento lá atrás. Ela crê que o Deus que foi capaz de fazer aquilo lá, de operar aquela maravilha lá atrás, ele é poderoso para fazer coisas surpreendentes daqui para frente. O poder de Deus não é um poder estéril, reduzido, confinado. Ele é um poder atuante. Meu querido irmão, eu tenho certeza que a minha argumentação não vai te convencer, e tenha certeza que eu não estou falando para lhe convencer. Eu estou falando para me convencer, porque se tem alguém que precisa crer naquilo que diz, esse alguém sou eu. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que eu não sou capaz de falar, que não tenho as palavras, eu que não tenho as palavras certas para falar até você. Que desça sobre você, que desça sobre todos nós a bênção desse Deus amoroso, desse Deus todo-poderoso, que escolhe os menores para engrandecer. Foi isso que ele fez com Maria Santíssima.